o corpo trava e a pessoa pode até morrer naquele momento. Tudo isso para uma finalidade: servir a Deus da maneira deles, porque eles ainda não têm esse Deus que nós temos. Eles acham que eles têm, eles são sinceros de coração. E eu conversei com ele, eu falei: Gabriel, o que você acha? Essa batalha final, ela vai ser física? Ou você acredita que ela vai ser espiritual? Ele falou: Walter, eu quero estar na batalha final, com uma arma na mão, porque eu sei, na última guerra dos 6 dias, os sírios estavam com 10 tanques para cada tanque de Israel. E no momento da batalha, eles iriam enfrentar aqueles tanques onde estavam todos parados. Nós estivemos naquele monte, naquele local. Eram 10 contra 1. Todos os tanquistas, que eles chamam, que é os que ficam dentro do tanque para atirar, saíram dos tanques e começaram a correr. Correram, largaram todos os tanques de guerra, e Israel venceu a batalha sem fazer absolutamente nada. Aí o comandante do exército inimigo fez uma declaração: por que vocês abandonaram os tanques e saíram correndo? Porque existia uma mão gigantesca no céu e um exército branco de soldados que não tinha fim. Eles disseram: como que nós vamos vencer esse exército? Largaram tudo e fugiram. Por quê? Porque Deus prometeu aquela terra para aquele povo. Então nós vemos jovens ali nas ruas, em cada quarteirão tem 3 ou 4 jovenzinhos de 18, 17 anos, meninas, meninos e meninas, tudo com metralhadoras na mão, cuidando do que é deles. Agora, aquele pedacinho de terra é pedra sobre pedra. E Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra. Nós passamos em Betsaida, passamos em Cafarnaum, é pedra sobre pedra. E aí nós podemos ver que realmente tudo o que Jesus veio fazer se cumpriu. Depois eu vou ler uma passagem sobre um rei chamado Jeroboão, que o profeta foi e disse a ele que ele iria ficar com as tribos de Israel. E Roboão, filho do rei Salomão, tinha por direito ficar com o trono e com as tribos. Mas nós somos num lugar chamado Dan, que está ali em 1 Reis 13 em diante. Depois eu vou ler para vocês essa passagem. E nós somos num local que é uma muralha chamada Dan, e também fala de Betel. E nessas duas cidades, esse rei construiu 2 bezerros de ouro, exatamente como foi feito no deserto. O povo idólatra, ele construiu 2 bezerros de ouro, uma em Betel e uma em Dan. Uma muralha fantástica em volta dessas ruínas, porque hoje são somente ruínas. Você vê as paredes das casas até a metade, as casas eram todas de pedra, com portinhas pequenas, e nós vamos aprendendo as coisas
coisas ali, como sentindo como seria naquela época. Por que as portas eram pequenas? Eu quero procurar passar para vocês hoje coisas maravilhosas. Se um dia vocês não forem, ou aqueles que forem, vão ter essa ideia do que eu estou tentando passar. Por que as portas eram pequenas? Porque o soldado, se ele chegasse, fosse entrar na casa, ele não poderia passar com os armamentos, com o escudo, com a armadura, com a lança. Ele tinha que deixar tudo para poder entrar dentro daquela porta pequena. Então as coisas eram feitas com muita ideia, né? Com muita objetividade e com planos, né? E nós fomos naquele lugar chamado Dan, e ali estava o local do sacrifício, onde aquele Deus, Jeroboão, ele passou a adotar o bezerro de ouro. Mas por que ele construiu aquele local de sacrifício naquele lugar? Aí este guia me levou e falou: Walter, eu vou mostrar uma coisa só para você, porque está proibido. Como eu sei, nós conversamos antes, ele sabia que eu fiz arqueologia e que eu queria mesmo me aprofundar na situação. Ele falou: eu vou te levar agora num lugar que foi acabado de ser descoberto, atrás das muralhas. É um portal do povo cananeu de 4.000 anos atrás, que eles estão achando que hoje seja o portal mais antigo de adoração a Astarote, ou Astarte dos cananeus. Astarote seria a deusa dos sidônios, que Salomão passou a adorar também essa deusa devido às estrangeiras, como está escrito na palavra, que são as mulheres que Salomão teve depois do final da vida dele, caindo totalmente no adultério e na idolatria. Então ele levou correndo, o pessoal já tinha ido para o ônibus, ele falou: Walter, vamos correndo que eu vou te mostrar um lugar. Você aguenta? Eu falei: aguento, mano, vamos lá. E fui correndo com ele, fotografei todo aquele local. A próxima vez que eu vier, eu estou preparando todas as fotos da viagem. É uma coisa impressionante este portal de 4.000 anos feito de pedras, do mesmo tipo das construções da Mesopotâmia, ou seja, da Babilônia, daqueles jardins suspensos da Babilônia. Nós costumamos ver em algumas Bíblias que são ilustradas. Uma coisa tão magnífica, mas que nós pude compreender que tudo referente ao homem, desde lá de trás até os dias de hoje, é debaixo de idolatria. Nós podemos ser idólatras não somente por questões religiosas ou adorando santos, como todos nós, eu creio aqui. Quem aqui nasceu católico? Que todos nós nascemos católicos, porque nós vivemos num país católico. Mas hoje, pela glória e pela graça do Senhor, nós entendemos que nós estávamos errados. Mas muitas pessoas no mundo precisam